E aí, minha amiga? Tá me ouvindo? Boa noite, Ana. Boa noite, Ju. Vamos entrando aí, pessoal. Edival, tudo bem? Romário. Ótimo. Esperar aí uns 1 minuto e meio. Entrei atrasado agora, que eu tava terminando meus rascunhos aqui. Bruna, tudo bem? Vamos entrando, gente. Hoje vai ser ótimo. Vou contar muita coisa pra vocês, vai ser muito útil. Carol. Ô, Carol. Outra Carol. Vou contar o que tem acontecido comigo com a publicação de um artigo. E depois eu vou passar para vocês passo a passo para vocês construírem boas cartas de submissão. Coisa que vocês têm que saber fazer, tá? Não é o orientador que tem que fazer, não. Carol, nossa, saudade também, minha. Muita saudade, muito tempo. Carol tá em Ribeirão, eu acho. Jéssica, tudo bem? Bom, gente, vamos lá, né? Não vou ficar esperando tanto tempo assim, senão depois fica muito longo. Pedro, tudo bem? Então, vamos lá. Gente, seguinte, vou contar essa história pra vocês. Eu até fiz uns stories, mas depois eu fiquei arrependido e eu apaguei. Porque eu achei que ia dar muito polêmica. Mas seguinte, eu escrevi uma revisão, acho que eu até comentei com vocês, uma revisão quando eu terminei minha tese. E a gente recebeu a sugestão que deveria publicar essa introdução da tese como um artigo de revisão. E a gente mandou, eu já até falei sobre essas cartas que a gente mandou para várias revistas, são as revistas comissionadas. Flávio, tudo bem, Carol? E a gente recebeu o aceite de 3 delas, a gente acabou escolhendo uma delas para mandar o artigo. Beleza, é uma revista muito boa da Nature, do grupo Nature, não a Nature, mas enfim. Tá, submetemos em março. Aí demorou março, abril, maio, junho. Recebi resposta em junho. Um dos revisores foi assim, surreal. Ele falou muita coisa, muita coisa. Ele pediu assim, eu acho que deu 36 perguntas, 30 ou 40, uma coisa assim, absurdo. Ele fez 40 perguntas. Bom, responder, né? Respondemos as 40 perguntas, mais diversas alterações no texto. Mandamos de novo em começo de julho. Julho, agosto, setembro, outubro. Recebemos a resposta agora. Agora, 4 meses depois. A gente mandou um e-mail aqui nesse período do meio, tipo, cadê a resposta desse artigo? Pelo amor de Deus. Faz 4 meses que tá aí com vocês. Aí eles falaram, então, a gente não mandou pra vocês ainda porque um dos revisores estava de férias, ele atrasou e tal. Beleza. Ele ou ela, né? A gente não sabe. Beleza. Recebemos agora a resposta. Poucas coisas, mas esse revisor ainda insatisfeito. Pediu umas 4, 5 coisas pra gente alterar. E eu, puta merda, gente, mas como assim? Sabe uma coisa que não precisa fazer? Enfim. Fizemos alterações, resubmeti. Depois eu conto do processo editorial, que foi um perrengue do caramba. Mas enfim, a gente resubmeteu. Ontem eu tava preparando umas coisas aqui pra vocês, eu vi um artigo com um título parecido com o meu. Desse que tá ainda em revisão. Falei, mas gente... Aí eu olhei e vi assim que são autores que são meio que concorrentes nossos. Muito provavelmente, segundo inclusive meu supervisor, é possível que a pessoa que estava avaliando o nosso texto era desse artigo, desse grupo. E é engraçado porque nessa revista, se você for procurar, esse artigo foi recebido no final de julho, aceito em setembro e publicado em outubro. Claro que esse processo é bem mais rápido ali, né? Às vezes as revistas são mais rápidas, mas nesse caso demorou 3 meses para ser publicado o texto. E gente, eu tô aqui para falar uma coisa para vocês.
ciência é, é pessoa com pessoa ali. É competição, tem corrupção, tem, a gente sabe. Tudo tem, né? Tem essas coisas, tem gente que faz essas coisas de segurar texto. A gente não tem certeza, não tô aqui acusando ninguém. A razão eu falar pra vocês vocês têm que ficar espertos, porque essas coisas acontecem. E acontecem pra caramba, tá? Já vi acontecendo em vários lugares que eu estive. Então, foi uma surpresa pra mim. Eu falei, gente, é idêntico, as tabelas são idênticas, as figuras têm a mesma construção, o tema é idêntico. O tema é idêntico. Então, assim, é muito provável que alguém segurou esse texto. Ou então, às vezes segurou mesmo pra publicar o deles antes, ou elaborar até, porque a gente mandou em março, abril, maio, junho. Você tem 4 meses aí, dá pra escrever um texto em 4 meses, né? Só pra vocês terem ideia de como essas coisas funcionam. Isso acontece, é comum, as pessoas vão fazer isso, a competição é bem acirrada e é isso, gente. Infelizmente essas coisas acontecem. Não que seja o fim da picada, às vezes não vai ser tipo o fim do meu texto, não vai ser citado nem nada. Acontece, é bom que tenham várias pessoas falando isso, mas é muito provável, até porque a gente pediu para uma das pessoas desse grupo não serem revisoras, porque a gente sabia como que funcionava isso antes com esse grupo. Então, acontece só para vocês ficarem aí cientes dessas coisas, que essas coisas acontecem. Eu já trago para vocês esse assunto de como lidar ali com editores, como lidar com revisores, porque gente, vocês estão falando com pessoas ali, tá? Quando vocês estão pedindo para o seu artigo ser revisado, para o seu artigo ser publicado, para você entrar num centro, para você trabalhar, é tudo relação interpessoal ali. É uma coisa muito mais complicada do que simplesmente a ciência quadrada. As pessoas não estão ali, tipo, julgando a ciência só. Elas estão julgando a forma com que você é educado ou educada, a forma com que você fala com elas, a forma com que você expõe suas ideias. Se você é um arrogante, se é um prepotente, é isso. É isso. Isso é muito importante, porque o pessoal acha que, por ser ciência, é uma coisa inerte. É uma coisa estéril. Ai, não, ali não tem emoção. As pessoas não lidam dessa forma. Tem muito, tem ego em todo lugar, no mundo inteiro, tá? Não vou citar nome, óbvio, com isso que aconteceu, mas é para vocês ficarem cientes. E uma coisa que eu vejo muito, a gente corrige cartas na empresa. E eu olho muitas delas, porque eu sou bom nisso. As pessoas às vezes vão responder cartas ou mandar artigo para uma revista, e eles são grossos. Como se fosse dever da revista aceitar o seu artigo, ou aceitar a sua proposta, qualquer coisa. Não é assim que funciona, tá, gente? Se você faz isso, os caras ficam bravos com você. Grosseria não tem lugar nesses lugares, nessas cartas não podem ter nenhum tipo de tipo, ironia, porque o brasileiro gosta de fazer isso também. Nossa, adora. Pegou, vamos responder essa carta para esse editor que tá se achando. Aí vai lá, faz um monte de crítica, a crítica do cara, não responde nada, não faz nada que ele pediu e acha que tá lá, é bonzão. Aí você leva um não na cara e fala, nossa, mas por que meu estudo era tão bom? Gente, o estudo é importante, mas a forma com que você comunica com as pessoas ali dentro é muito importante. Ficou claro isso? É muito importante mesmo. Então vamos lá, cover letter. Cover letter é a carta que você vai mandar junto com o artigo pela primeira vez que ele vai ser avaliado por uma revista. Então, você passou por todo o processo de escrever, de escolher a revista, agora vamos mandar para essa aqui. Sempre mande com uma cover letter. Por quê? Porque ali você vai falar com o editor, entendeu? É como se você estivesse no telefone, ó. Meu trabalho é isso, a gente fez isso, a gente fez tal coisa, eu queria que você avaliasse, por favor, sabe? Esse tipo de coisa. É a forma com que você tem de falar com uma pessoa. E é através dessa carta. Tem gente que manda sem. Aí o cara recebe um artigo lá, do nada, fala, mas o que é isso? Algumas pedem para você mandar, outras não pedem, mas mesmo se não pede, mande com essa carta. Sempre tem essa carta junto. Então o que ela precisa ter ali? No começo, ó, eu fiz todo um rascunho aqui, ó, do que tem que ter bonitinho. Na cover letter você tem que pôr para quem que você está conversando. Quem que você vai mandar a carta? É o nome do editor principal, editor-chefe. Para doutor, doutora, é tudo DR, né? Não tem doutora em inglês. DR, tal nome de pessoa. Endereço, instituição, editor-chefe de tal revista. Entendeu? Tem que ter isso.
Fica ali bonitinho no canto. Embaixo, coloquei aqui tal. Please find enclosed. Por favor, veja o nosso artigo submetido, nosso artigo em anexo, intitulado tananana, submetido a nome da revista. Vocês estão marcando? Eu espero que vocês estejam marcando. Marquem isso. Escreveu ali, primeira frase. Tá, para quem? Primeira frase. Por favor, veja o nosso artigo submetido. Aí ali você pode falar assim, nesse artigo a gente discute tal e tal ponto, tal e tal coisa que é importante, e esse assunto é crítico por tal razão. Aí, próximo parágrafo, aí você pode discutir o porquê. Por que é importante isso? Aí você vai falar, na ciência tal e tal coisa tem sido observada, essas coisas são importantes, a gente vai descrever esse tipo de coisa, blá 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 blá. Isso é um parágrafo que pode ser até o maior. Então, tem lá em anexo tal texto. Aqui, segundo, por que você fez esse estudo, qual que é a importância dele, qual que é a razão do negócio. Beleza. Esse é o contexto. Depois, você traz os resultados. Nesse artigo, encontramos que tal e tal tal coisa. Nesse estudo, encontramos que tal e tal coisa, e isso tem relevância para tal, nananã. Pode ser um pouquinho maior, ali, umas 3, 4 linhas. Depois disso, você vai por lá. Nós confirmamos que esse trabalho não foi submetido a outra revista e que o nosso estudo seguiu padrões rígidos de ética em pesquisa. Você tem que trazer isso. Aí embaixo você assina. Então é assim, gente, é uma forma de fato convencer a pessoa ali que você é um humano, que você escreveu um trabalho que tem importância e que por isso a pessoa tem que ler o seu trabalho. Porque às vezes ele vai receber, o editor que recebe 1 trilhão de coisas, né? Todo dia, ele vai olhar aquele trabalho e falar assim, sei lá, essa pessoa nem se deu o trabalho de escrever uma carta pra mim, então nem vou olhar. Vou negar, ou então falar que não tem nada a ver com o escopo, porque isso acontece, vocês estão falando com pessoas ali. Você está falando com pessoas, não esquece disso. Não é uma coisa assim, tipo, eu não mandei a carta, ele vai olhar meu trabalho, ele vai ver que é importante. Desculpa, mas não é assim. E às vezes a pessoa se ofende. Se você não manda a carta, ela se ofende. Ela fala, essa pessoa não se deu o trabalho de escrever uma carta, então eu nem vou olhar, eu vou negar de cara. E acontece isso, tá? Acontece. Isso é normal, tá? Então, assim, essas coisas, essas estruturas, claro, tem variação. Mas isso é o mínimo que tem que ter na carta. É o mínimo. Eu não estou falando aqui de carta de texto como fala? Comissionado. Que é o que você pede para eles avaliarem o seu trabalho no sentido de ser uma revisão que nunca é aceito assim de primeira, ou que eles só aceitam submissão por convite, enfim. Isso aqui é uma carta normal. O seu artigo normal que vai ser submetido, tal coisa, você tem que ter essa carta. Certo? Agora o ponto mais importante. A carta de resposta. Não é lugar de brigar, não é lugar de mostrar ego, não é lugar de ficar chateado, não é lugar de falar que essa pessoa é injusta, que a gente está indignado com essa resposta. Não é lugar de dar barraco, pelo amor de Deus. O brasileiro adora dar barraco em response letter. Não é lugar, gente, não é lugar. Assim, você tem que entender que as pessoas ali estão muito ocupadas. Muito ocupadas. Elas estão recebendo 1 trilhão de informação o tempo todo, de um monte de coisa para fazer, além de ter que trabalhar para essas editoras, né? Que aí já não é um assunto que a gente não vai trabalhar agora. Tipo, eu não concordo com essa forma de trabalho também, mas enfim. Esses caras estão cheios de trabalho. Se você é grosseiro, o negócio já acabou ali. O editor já vai ficar irritado. Às vezes ele não vai... Ele vai... Outra coisa. Às vezes ele vai falar assim, nossa, a pessoa foi grosseira nessa carta de resposta para esse revisor aqui. Não vai dar para mandar para esse cara. Pro revisor que olhou antes. Como que o revisor que olhou vai ser ofendido dessa forma? E não é uma ofensa assim, tipo, xingando. Ninguém faz isso, mas indireta, sarcasmo. Eu juro que o povo é sarcástico. O povo é sarcástico nessas cartas. Não é lugar. Não é lugar, gente. Tem que ser comportado, tá? Ali você tem que falar de forma clara, de forma simples, respeitosa, agradecer tudo. Fecha aqui comigo. Agradece tudo. Agradece que o editor teve o tempo de olhar para o seu artigo, mandar para os outros. Agradece que os revisores olharam e fizeram críticas. Agradece cada ponto.
Cada ponto. Na response letter você vai colocar lá, pro editor. Estamos muito gratos pelos editores terem olhado, pelo editor ter olhado nosso artigo. Obrigado pelos revisores por terem avaliado. Os pontos são excelentes, vai melhorar muito o nosso trabalho. Tem que ter isso, tá? Tem que ter essa gratidão. Isso não vai facilitar a sua publicação, não, mas pelo menos vai impedir com que você tenha outros pepinos para resolver depois. Depois disso, aí, presta atenção aqui, hein? Todos os pontos que você mudou no seu texto, tudo que você mudou tem que estar grifado. Gente, não muda coisa lá no meio e não grifa para a pessoa saber que você mudou. Grifado, numerado com a linha. Ó, vamos partir do começo aqui. Recebi meu artigo, tá. Tiago, eu achei que a linha 30 a 35 tá confusa, a gente quer que você adicione tal coisa, tal referência. Beleza. Revisor, estou extremamente grato pela sua sugestão. Agora, linha 31, porque muda, né? Linha 31 a 40, você vai observar nossas alterações e aí você grifa. Estão entendendo isso, gente? Marca aí. Você grifa em amarelo, grifa em azul e vai falar lá em cima depois. Todas as alterações sugeridas pelos revisores estão grifadas em amarelo ou em azul e qualquer coisa, entendeu? Você tem que deixar isso claro. Você tem que falar lá pro pessoal, ó, isso aqui é meu texto, isso aqui é o que mudou, certo? O que não mudou, você deixa normal, mas você tem que sinalizar, porque a pessoa não consegue achar depois. Em cada resposta precisa agradecer. Sim, eu agradeço. Todas. Muito obrigado pelas sugestões, muito obrigado pelo seu comentário, ele é enriquecedor, ele traz bastante substância para pesquisa, sabe? É tipo quase um puxa-saco, mas não puxa-saco, só educado mesmo. Então você traz essa. Tudo em inglês, tá, gente? Tô falando aqui de revistas que eu submeti já. Você traz esse conforto, essa forma assim, tipo. Fiz um trabalho bom, sabe? Eu revisei esse trabalho e o cara ficou grato pelo que eu fiz. Eu tô feliz. Porque é isso. A vida é disso. Por mais que a gente esteja trabalhando assim, a gente está lidando com humanos e humanos precisam disso, gente. Eu não vou partir para esse assunto e tal, mas a gente tem que dar o feedback, a pessoa tem que saber que ela foi útil. Isso facilita muito o processo. Achava que é repetitivo e bajulador. Olha, muita gente acha mesmo. Eu acho que assim, ó, we are thankful for the response, we are thankful for the critics, sabe, we are thankful, we are grateful. Isso é ok, sabe? Estou grato, estou feliz. Não é tipo, we are astonished. Não é de tanto assim, sabe? Então, para quem não entendeu inglês, estou grato. Estou feliz com a resposta. Ao invés de estou maravilhado, entendeu? Não é uma coisa assim também. Então, ó, todos esses pontos, tudo tem que estar organizado na carta. Por quê? Porque a pessoa tem que pegar a carta, olhar o seu trabalho e identificar exatamente onde ela tem que olhar, porque foi alterado. Então, grifado e linha na carta e no trabalho grifado, certo? As linhas, gente, põe a linha no Word. Sabe por quê? Algumas plataformas geram as linhas automaticamente. E fica uma bosta. Fica uma bosta, o negócio não pega a linha, ele pega tipo metade de uma linha, aí fica uma merda, não dá pra ver o que é o que. Se você não tem como colocar, e se você coloca a linha no Word e a linha da plataforma sobrepõe, fica zoado, beleza, tira, deixa da plataforma mesmo e usa daquele jeito lá. Mas geralmente dá pra fazer isso, dá pra usar no Word que ele meio que some da plataforma, então fica só do Word que é linha por linha, dá pra você ver certinho. Certo? Bom, deixa eu ver. Sim. Agora vamos partir da ideia de que você recebeu uma crítica e que não tem como fazer nada. Porque todo mundo já foi embora, porque não tem mais dinheiro, porque não tem o que fazer. E aí o que você faz? Você agradece a sugestão. E aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui, ó, segredos da ciência, viu? De gente que eu ouvi, gente grande. Faz um drama, mas pequeno. O que você está falando, Thiago? Pelo amor de Deus, fazer drama? Você está falando para não fazer essas coisas? É falar assim, infelizmente o nosso grupo de pesquisa não pode mais comportar esse tipo de análise atualmente, pois esse projeto não tem mais financiamento, tá?
É assim, é esse drama. É pra falar que não tem dinheiro, mas você não vai falar we don't have money. Você não vai falar isso. Tal projeto tem menos financiamento atualmente. Não é possível realizar mais experimentos. O pesquisador principal não está mais no centro, entendeu? Você tem que falar assim, ó, não tem como. Eu adoraria fazer, mas não tem como. Aí você pode falar que isso é uma limitação e que um dia isso vai ser realizado, que você tomou nota daquela sugestão e que aquilo poderá talvez ser feito uma vez que você tiver dinheiro de novo, entendeu? Então você tem que trazer isso ali, gente, é importante. E, e vocês entenderam que drama que eu tô falando, né? Não é pra fazer drama, é pra explicar a situação. Porque às vezes não tem mais dinheiro. Às vezes a pessoa não está lá, às vezes é um doutorando que saiu do laboratório e você ficou responsável pelo trabalho e aí ele teria que fazer as coisas, ele não está lá, enfim, fica difícil. Mas é só explicar, são pessoas que estão ali, pessoas que sabem disso, pessoas que lidam com isso o tempo todo porque elas também recebem críticas, certo? Então é uma comunidade invisível, é muito maluco, porque se você é grosseiro, você pode estar lidando com uma pessoa muito grande e uma pessoa que vai saber quem você é. Você não sabe quem ela é, mas ela sabe quem você é. E se você responde de forma grosseira alguém que um dia você vai querer entrar em contato para fazer um pós-doc, ou fazer um doutorado, ou trabalhar com essa pessoa? Não é adequado ser grosseiro nunca, entendeu? E é sempre bom ser grato, porque é assim que funciona a vida, né? A gente tem que ser grato pelas coisas. Não tô falando de gratidão, assim, enfim, mas todo esse trabalho que essas pessoas têm, às vezes são críticas muito boas, que melhoram o trabalho. E outra coisa, quando a crítica é agressiva, não responda da mesma forma. Porque tem gente que vai fazer crítica agressiva. Tem gente que vai falar, tipo, esse trabalho não quer dizer merda nenhuma. Eu já recebi um trabalho meu que eu já até falei pra vocês aqui, que eu fiquei insistindo, não era meu trabalho, eu fui responsável pela análise de dados só, e eu que submetia, porque não tinha mais ninguém pra fazer isso. E eu ouvia cada bomba, os caras metendo pau no trabalho, e assim, eu ficava, nossa, caramba, mas que grosseria. Mas nunca respondi à altura, sabe? Nunca falei, mas e aí? Pô, sabe? Porque pode ser que eu encontre essa pessoa e eu acho que eu já encontrei algumas delas em eventos. Certo? Às vezes a pessoa decora o seu nome. Porque você foi grosso com ela, mas você vai decorar o nome pra ver se você encontra ela outro dia na sua vida. Vocês estão entendendo como que é o negócio? Tira da cabeça que é essa coisa estéreo, que é uma relação totalmente profissional, livre de tudo. Não. Cientistas são humanos, cientistas sentem, cientistas têm egos, cientistas são inseguros às vezes, enfim, são pessoas. Então você tem que lidar com pessoas ali, tá? Essa coisa de escrever a carta, mandar pra plataforma achando que ninguém vai ler, não acontece. São coisas importantes. Beleza? Certo? Deixa eu ver se eu falei tudo. Hoje eu acho que é uma live rapidinha. Mandem perguntas aí, gente. Bom, vocês devem lembrar que isso aqui foi, na verdade, uma resposta. Essa live eu pensei porque alguém pediu pra eu falar sobre esse tipo de carta. Então eu escrevi lá num story, tá nos destaques. Vou lembrar vocês depois. Que coloquei lá tudinho que tem que ter. Mas essa foi a ideia. E uma coisa, na verdade, eu queria falar. Depois que eu pensei nessa live, eu fiquei cogitando falar sobre apresentações ao vivo. Porque eu acabei de passar por isso, né, semana passada. E eu gosto muito de falar em público, eu já li muito sobre apresentações, já li muito sobre aulas, eu gosto de didática, enfim. Já vejo essas perguntas. E eu acho que semana que vem eu vou fazer uma live sobre apresentações. Tipo, como lidar com ansiedade antes de apresentação, como lidar com slides, como falar, como discutir, como ser você mesmo, como não ser você mesmo, enfim, a gente vai falar disso, eu acho. Me falem depois se vocês querem ver. Além disso, a grosseria é péssima para a nossa imagem profissional. Exatamente, Fabiola. O pessoal fica ofendido, sabe? Gente, agora eu vou falar o que aconteceu com essa revista. Eu submeti o artigo domingo. Então, a gente ressubmeteu com essas respostas para aquele cara lá que eu falei. Cara, não sei se é um cara, enfim. Que eu suponho que seja. Voltou na segunda-feira. De manhã eu já recebi um e-mail. Formate as referências, estão erradas. Eu fiquei, mas... Como assim tá errado? Eu olhei isso tudo. Olhei, tá perfeita a referência. E a forma com que eu tava fazendo era o seguinte. Olha só onde o buraco tava.
Eu entrava no site da revista, pegava o último artigo publicado, olhava as referências, entendia o padrão, coloquei no meu artigo. Pronto. Fiz a mesma coisa, falei, gente, eu acho que aconteceu isso. Tinha uma interrogação no meio de uma referência, porque virou um símbolo. Era acho que uma letra da Noruega, enfim, nórdica. Que a plataforma interpretou errado e virou uma interrogação. Eis que eu achei que era isso. Eu falei, arrumei isso, olhei todas as referências, tava tudo certo. Falei, gente, tá, né, tá tudo certo. Peguei e mandei de novo. No outro dia, de manhãzinha, volta esse negócio. Uma mensagem automática. Suas referências estão erradas. Nos 2 e-mails, essa moça falou assim, você tem que seguir esse padrão aqui, ó. Aí tinha um padrão lá. Mas não era o padrão que estava na revista publicada. A gente falou, eu e o meu supervisor, a gente falou, meu, eu acho que ela tá mandando essa mensagem automaticamente sem saber o que tá escrito, porque tá diferente. Eis que fui investigar o assunto. Se você baixa um PDF sobre as instruções, tem um tipo de referência. Se você entra no site HTML, tem outro modelo de referência. Se você olha o e-mail dela, tem outro modelo de referência. Se você baixa o artigo, tem outro. Então tinha 4 modelos. Que diabos era pra eu seguir? 4 coisas, o que eu fazia? Aí eu fiquei puto, mas eu fiquei tão puto. Gente, vocês não têm noção, eu botei crédito no Skype, eu liguei, e era pra Inglaterra, eu liguei sem parar, eu ia, nossa senhora, eu tava muito fulo, muito. E ainda bem que o Skype deu pau, porque senão eu teria sido grosso com essa moça. Porque eu falo, mas que diabo que está acontecendo esse negócio? Tem 4 modelos. Como vocês pedem, gente? A gente perde tempo. Perde tempo fazendo isso. Fica ali 3 horas mudando a referência. Tá me pedindo uma coisa que não faz sentido. Esse Skype não funcionou, graças a Deus. Não ligou, não deu certo. Eu escrevi um e-mail pra ela. Gente, ó pra vocês verem. Eu peguei, escrevi um e-mail. Eu falei assim, tem 4 modelos de referência. Printei todas. Fiz figuras. Colei no e-mail. Mas sabe o que eu faço? Eu deixo o e-mail lá. Eu não mando no calor. Peguei, saí, fui fazer outra coisa. Depois eu pensei mais e falei, foda-se, não vou mandar esse e-mail não. Eu tô xingando, gente, desculpa. Eu xingo, tá? Família italiana, xingo pra caramba, mas eu fico segurando as pontas aqui pra não ser grosseiro também. Mas eu xingo. Eu acabei não mandando e-mail pra ela. Não foi grosseiro o e-mail nem nada. Tava assim, ó, você tem 4 modelos de referência, isso é muito confuso. Daí eu falei assim, ó, vou seguir o padrão que ela falou nesse e-mail e pronto, eu vou mandar. Se acontecer de novo, eu ligo lá e pergunto o que está acontecendo. Mudei toda a referência, seguindo o padrão do e-mail, não responderam até agora, então eu acredito que passou pela crítica editorial. Isso acontece, tá? Para quem não sabe, você manda um artigo, passa pela validação editorial para ver se tem seções, se tem referência, tá certa referência, se tem carta ou não. Se tem figuras, se as tabelas estão no formato certo, tal. Tá certo? Editor recebe, olha o resumo, legal. Vamos ver se tem um pouco de erro no texto ou não. Tá legal o texto, a figura tá boa, a tabela tá boa? Beleza, vamos mandar para os revisores. É um processo, tá? Então se o seu artigo volta no outro dia, não é porque ele tá bom ou tá ruim, é porque não passou no critério ali no primeiro. E nesse caso estava dando problema nas referências, porque tava uma loucura aquele negócio. Não sei o que tá acontecendo lá. Certo? Cover letter. Escrever na primeira pessoa do singular ou plural. É plural. Nós. A não ser que seja só você, autora. Mas é sempre nós. Eu fiquei até nervoso lembrando essa história. Gente, nossa, mas que raiva que me deu. Nossa, coitado dos meus amigos. Eu mandava áudio. Mas que diabos esse negócio? E assim, gente, eu tiro amanhã pra trabalhar com coisa da empresa, assim, bem rapidinho e ir pras análises. E eu ficava lá umas 2 horas fazendo isso. Eu falava, nossa, mas não tem condição. Mas enfim, não fiz nada no calor do momento. Eu fiquei irritado pra caramba, mas não fiz nada. Não mandei e-mail pra moça, coitada, não tem nada a ver com ela. O Skype deu pau, graças a Deus. Certo? Bom, acho que é isso, gente. Mandem mais perguntas aí, eu vou esperar um minutinho, porque às vezes demora pra aparecer aqui. Mas eu acho que eu falei tudo. Ficou claro, né? Responda todos os pontos. Crie um documento organizado para responder. Grife no texto. Mostre as linhas que está o texto alterado. Seja educado. Agradeça todas as sugestões e argumente. Faça mais. Não tente só justificar que está errado. Não sei o quê. Certo? Deixa eu ver que horas são aqui.
Valeu, Flávia. Fabiola, vamos ver. O que fazer se temos um texto bom e ele não é aprovado nas revistas que temos interesse? O texto é bom mesmo? Quem que te diz que o texto é bom? Primeira coisa. O texto nunca é bom a partir do seu critério, do seu ponto, da sua visão. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar com vocês um pouquinho mais pra frente também. É, é subjetivo. Um texto é a relação entre duas pessoas. Então, se o editor achou ruim e você acha bom, você provavelmente. Isso acontece, tá? Você provavelmente está enganada. Sendo educado, tá? Porque isso acontece. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho tá fantástico, tá bem escrito. Às vezes a gente não entende as críticas, às vezes a gente fica fulo, às vezes a gente acha que. É, como que essa pessoa não entendeu isso que eu tô falando? Isso são todas coisas de linguagem. Que é um negocinho tão pequeno, você fala, meu Deus, não é possível que isso muda as coisas. E muda, gente. Na hipótese de ser realmente. Ser realmente bom, assim, Fabiola, é aquela coisa. Se todos os revisores falaram que o texto tá ruim, então o texto tá ruim. Ou você tem um conflito de interesse brutal ali rolando, tipo, vou publicar um negócio que ninguém quer que publique, ou todo mundo odeia meu supervisor, sabe? Isso acontece. Ou tá ruim mesmo. Sim, você não falou que o texto tá bom, é não ser aprovado, né? Tá, voltando à pergunta então. O texto é, vamos dizer aí, uns 30% da chance de publicar. Se o seu texto é bom, mas o seu trabalho não é uma novidade, não tem uma discussão interessante, não tem um ponto relevante para a sociedade, não tem uma estrutura metodológica clara, ele não se baseia em argumentos sólidos, se a hipótese não está bem construída, se o objetivo não foi tão claro, se a razão de fazer aquilo lá não tem sentido, não tem tanta importância, não importa se o texto está bom. Certo? Eu até andei aqui de trás para frente. O texto é importante. O texto tem que estar claro, o texto tem que tem que ter informações relevantes sobre a sua pesquisa, mas você precisa trazer tudo isso, né? Que é uma coisa que vocês já sabem pra caramba aqui. Ficou claro, Fabiola? Se qualquer coisa me manda um DM e me explica a situação que eu discuto com você. Certo? Mais alguma pergunta? Bom, gente, então é isso. Mais uma pergunta. Qual o prazo mais ou menos que você cobraria uma resposta à revista? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu não gosto de ficar enchendo muito saco. Eu acho que 1 mês, 2 meses é ok. Porque assim, as revistas que a gente publica aqui demoram pra responder mesmo. Se você tá numa outra área e às vezes é rápido, depende muito mesmo. Eu não cobraria antes de 1 mês. Nunca. Nunca. Se você sempre recebe resposta rápido na sua área, beleza. Mas antes de 2 meses eu acho que não é uma boa ideia, não. Eu acho meio. Assim, tá aqui o editor que vai responder e não tem tanto problema, mas eu prefiro esperar, sabe? Porque não é culpa dele às vezes. É porque às vezes ninguém respondeu. E outra coisa aqui, gente, vocês que são revisores também de revistas, eu sou revisor, eu sempre entrego no prazo. Vamos fazer isso. Vamos pensar em quem tá lá do outro lado. Sabe, não vamos enrolar, não vamos deixar para o último dia. Às vezes acontece, mas é possível sempre fazer antes. Então, submeta a revisão antes do artigo que você está avaliando para a revista, para facilitar para as pessoas, para todo mundo criar uma comunidade mais agradável. Certo? Mais alguma pergunta? Vanessa, Fabiola. Fabiola, se deu certo a resposta, qualquer coisa me fala por inbox que a gente discute. Se eu entendi bem a sua pergunta. Bom, gente, a live vai ficar gravada. Qualquer coisa me chame em inbox, vocês sabem que eu gosto de conversar. E semana que vem vamos falar de apresentação ao vivo. Eu sou bom nisso. Adoro falar disso. Certo? Um beijo. Bom resto de quinta, bom final de semana pra vocês. Compartilhe com os amiguinhos. Mostrem pra eles a importância desses conceitos que a gente conversa aqui. Eu sei que vocês se interessam e muita gente se interessa também, mas ninguém conhece. Né? Eu tô começando aqui no Instagram e acho que vai ser legal se vocês compartilharem. Certo?
Obrigado, gente. Até depois.